Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Sei que estou ficando velho, mas eu lhe digo que se você é um homem que não sonha com uma mulher leal e feminina, um revólver carregado, um carro antigo original e um fazendão livre do projeto comunista, é porque você já desistiu da vida há muito tempo. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro recuando, bolsa de valores e Bitcoin avançando, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. A falta de vergonha, a ausência de ética e a inexistência de pudor se revelam na notícia do Estadão e da CNN, entre outros, que informa que Dona Vivi Barsi, que dorme na mesma cama do satânico psicopata golpista que bate ponto lá no Sindicato do Crime Organizado, assumiu um novo caso no sindicato em defesa do empresário do setor de mineração Lucas Callas, sócio de Daniel Vorcaro. Dona Vivi tem exclusividade para recebimento de publicações e intimações. Procurado pelo Estadão, o empresário afirma que foi indevidamente citado em uma investigação, enquanto o escritório não se manifestou. O caso foi protocolado nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, na última segunda-feira, dia 2, depois que o TRF6 e o colegiado da Terceira Vara Federal de Belo Horizonte identificaram possíveis participações de pessoas com um foro privilegiado nos eventos investigados. O inquérito foi instaurado pela Polícia Federal em Minas Gerais e envolve Lucas Callas e as empresas LPK Participações e Consultoria Limitada, Extrativa Mineral SA e Cedro Participações SA. Por meio da Cedro, Callas é sócio da farmacêutica Biom, com 8% de participação. O maior investidor dessa empresa, porém, é Daniel Vorcaro, dono do Bando Master, que detém 25,86% das ações. Além de Dona Vivi, também assinam uma petição do caso Alexandre Barsi de Moraes e Juliana Barsi de Moraes, filhos do satânico psicopata golpista. Desta forma, Dona Vivi aparece como a única advogada de uma causa que o marido dela, junto com os outros 10 meliantes togados, deverá julgar. Nas peças juntadas no processo, consta que Lucas Callas deu plenos poderes ao escritório da família Moraes, o Barsi de Moraes Advogados, para que atuem na defesa dele. Este é um completo descalabro, um despautério que precisa ter um paradeiro imediato. Pega fogo, Cabaré. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, depõe na CPI do crime organizado na quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Ele vai falar sobre o enfrentamento a facções criminosas. A semana também marca a análise de requerimentos envolvendo o Bando Master e os parentes de meliantes togados. A Gazeta Brasil informa que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS cancelou a sessão prevista para a tarde de hoje, depois que um dos depoentes apresentou um atestado médico poucas horas antes do início da reunião. A oitiva de Paulo Camizotti estava marcada para as 4 da tarde. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, afirmou que o colegiado não aceitará tentativas de atraso nos trabalhos e criticou o uso de atestados médicos como forma de esvaziar investigações em andamento. Segundo ele, o comparecimento havia sido regularmente convocado. Paulo Camizotti é filho do empresário Maurício Camizotti, que permanece preso
sob suspeita de envolvimento no esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, que está sendo investigado pela comissão. Na semana passada, eu noticiei aqui que a plataforma Rumble estava operando novamente no Fazendão. A informação de diversas plataformas de notícias era de que o Rumble estava de volta, mas com uma operação ainda instável, dependendo muito do navegador utilizado pelo internauta. Agora, o Space Liberdade informa que os sabujos da Anatel estão trabalhando para restabelecer o bloqueio do Rumble no Fazendão, uma vez que a plataforma está proibida de operar no território brasileiro por determinação do Sindicato do Crime Organizado, na pessoa do satânico psicopata golpista. De qualquer forma, vale lembrar que se você utilizar VPN, você consegue acessar a plataforma Rumble e o CL News sem problemas de onde você estiver. O jornalista Joaquim Ribeiro lembra que o covil dos 513 picaretas e dos 81 inúteis e covardes aprovaram a dosimetria, mas o cara que está ocupando o Planalto vetou. Os congressistas disseram que derrubariam o veto assim que acabasse o recesso parlamentar, que já acabou faz uma semana. Nem o Joaquim, nem eu, nem você e nem ninguém mais ouve falar sobre essa derrubada do veto. E o Space Liberdade traz a notícia de que esse padreco Petralha, uma evidente contradição em termos, Padre Flávio Ferreira Alves, foi repreendido pela Igreja Católica depois de pedir que os fiéis que apoiam o deputado Nicolas Ferreira deixassem a igreja. No comunicado, a Diocese de Caratinga reafirmou, abre aspas, seu compromisso inabalável com o livre exercício da democracia e com o respeito à pluralidade de opiniões. O ambiente litúrgico deve ser primordialmente um espaço de acolhida, paz e oração, onde todos os fiéis se sintam integrados à comunhão de Cristo, independentemente de suas convicções políticas individuais. Fecha aspas. A Justiça de Minas Gerais determinou a paralisação imediata das atividades da Vale no complexo Fábrica, em Ouro Preto, depois dos vazamentos registrados em estruturas da mina no dia 25 de janeiro. As operações só poderão ser retomadas quando a empresa comprovar tecnicamente a estabilidade e a segurança de todas as estruturas do empreendimento. A decisão atende parcialmente à ação civil pública apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo governo estadual depois do rompimento ocorrido na Cava Área 18. E eu preciso abrir aqui um espaço no Net Jornal para chamar a sua atenção para a necessidade de ajuda. Será o adeus à seca? Um menino de 14 anos criou uma solução perfeita para fabricar água no deserto. O dispositivo criado pelo adolescente chinês Jia Mingxuan usa a condensação do ar para irrigar mudas e aumenta a sobrevivência de árvores, sendo uma alternativa para o reflorestamento em regiões ameaçadas pela desertificação. O camarão gigante da Malásia está ganhando espaço na aquicultura brasileira. No Espírito Santo já está em andamento a diversificação da produção com essa espécie ainda pouco conhecida. O crustáceo, um dos maiores camarões de água doce do mundo, vem ganhando espaço em áreas rurais afastadas do litoral e mostra um bom potencial econômico para produtores locais. Pesquisadores do Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, e da USC, a Universidade do Sul da Califórnia, desenvolvem um exame que revela o corpo humano em 3D e em cores. A técnica combina ultrassom e fotoacústica para gerar as imagens detalhadas e sem radiação. O sistema já foi testado em seres humanos, pacientes e voluntários. O Space Liberdade informa que uma terapia de edição genética consegue remover o cromossomo extra
responsável pela síndrome de Down em um estudo laboratorial inovador. A Gazeta do Povo informa que estudos mostram que a chamada maconha medicinal tem mais prejuízos do que benefícios. No fim de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou o plantio de maconha para fins medicinais no fazendão, atendendo a uma determinação do Inferior Tribunal de Justiça sobre o cultivo e a comercialização da planta. No entanto, especialistas médicos vêm alertando há tempos que essa decisão pode trazer mais impactos negativos do que positivos. Um estudo recente, publicado em janeiro de 2026, revisou uma série de pesquisas envolvendo mais de 2.100 pacientes e concluiu que os benefícios da maconha são, no máximo, inconsistentes. Ao mesmo tempo, a revisão mostrou que os efeitos colaterais do uso dessas substâncias são frequentes e preocupantes. Na revista Oeste, a informação de que os brasileiros votaram no candidato da direita. André Ventura foi o escolhido de quase 60% dos eleitores aptos a votar no Fazendão. A primeira-ministra Sanae Takaichi consolidou o poder com uma vitória surpreendente nas eleições do Japão. O resultado abre caminho para que ela possa realizar cortes de impostos que assustaram os mercados financeiros e aumentar os gastos militares com o objetivo de conter a China. A prêmio Nobel iraniana Narges Mohammadi foi condenada a mais de 7 anos de prisão. A ativista iraniana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz foi presa repetidas vezes ao longo de 3 décadas de luta pelos direitos das mulheres. A ditadura do Irã está intensificando a repressão após os recentes protestos. A Venezuela libertou Juan Pablo Guanipa, um líder opositor aliado de Maria Corina Machado. O grupo de direitos humanos Foro Penal afirma ter verificado 383 solturas desde o dia 8 de janeiro. Só que, segundo a Gazeta do Povo, o aliado de Corina foi sequestrado horas depois de ser liberado da prisão em Caracas. Segundo a líder da oposição venezuelana, Juan Pablo Guanipa foi levado por homens fortemente armados por volta de meia-noite, no horário local. O regime de Cuba anunciou que vai começar a suspender o fornecimento de querosene aos aeroportos do país a partir de amanhã, 10 de fevereiro, em meio à crise energética, segundo a agência de notícias France Presse. A aviação civil cubana notificou todas as companhias aéreas de que não haverá mais abastecimento de jet fuel e a nota oficial direcionada a pilotos e controladores de tráfego aéreo especifica que a escassez de querosene está afetando todos os aeroportos internacionais de Cuba. A notificação é válida por um mês, de 10 de fevereiro a 11 de março. Até o momento, as principais companhias aéreas afetadas são norte-americanas, espanholas, panamenhas e mexicanas. A escassez poderá gerar alterações em rotas, frequências e horários de voos, pelo menos a curto prazo, trazendo um impacto imediato ao turismo cubano. Portanto, todo Paulo Freireano de QI 83, que gosta de ver miséria e gente faminta vivendo em escombros, vai ter que esperar um pouquinho mais, pelo visto. E em 2022 era concluída a transposição do Rio São Francisco pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Com o objetivo de sanar a deficiência hídrica na região do semiárido, foi planejada a transferência de água para abastecimento de açudes e rios menores na região Nordeste, atingindo mais de 390 municípios. O projeto, bem sucedido e em pleno funcionamento, acabou completamente destruído pelo criminoso desgoverno Petralha de ocupação, que fraudou a eleição para suceder a Bolsonaro.
Mais uma coisinha. É sempre bom lembrar aos paulo-freireanos de QI 83 o que o primeiro-ministro britânico Winston Churchill ensinou de forma axiomática. Ele disse com toda a simplicidade que o capitalismo distribui a riqueza de modo desigual. O socialismo distribui a miséria de modo igualitário. Até a próxima.